Domingou, torcida palestrina, e hoje tem Palmeiras novamente em campo pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras precisando fazer o resultado porque o Flamengo venceu o jogo ontem. Eita, e seu José Boto falando um monte de asneira, insinuando coisa, reclamando de arbitragem. É brincadeira, né, velho? É umas coisas que, uma hipocrisia que a gente não aguenta mais ver esse time do Flamengo, né? Os caras falaram lá que não ia ser no grito, mas eles estão gritando toda a rodada, mesmo vencendo os seus jogos, tá? Então vamos comentar um pouco de hoje Juventude e Palmeiras. Vamos falar também de mudanças no calendário da CBF devido à final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo. Vamos falar também de negócio por Alan, velho. Palmeiras recusou uma proposta dos europeus, inclusive também dos árabes também, que já estão de olho no menino, principalmente depois desse último jogo excelente que ele fez aí na virada histórica do Palmeiras pela Libertadores. E também tem o Neto aí para vocês acompanharem o que ele disse. Tá digerindo ainda essa vitória do Palmeiras. Neto que sumiu aí, eu não sei onde é que ele tá não tá nos donos da bola, deve estar de férias, sei lá o que for. Vou trazer o vídeo dele aqui pra vocês também. Mas antes da gente começar, não esquece, verifica aí a sua inscrição no canal. Você que é da casa já chega sentando o dedo no botão do like, que assim você ajuda o nosso trabalho também. Botãozinho do hypar pra você que assiste pelo celular também tá aí, bicho. Não te custa nada, dá um hypar nesse vídeo, assim vocês ajudam e cooperam aqui com o nosso trabalho no YouTube, tá bom? Então, dito isso, vamos lá falar de Palmeiras nesse domingão, prévias, Neto reclamando, Flamengo ganhando, tem muita coisa pra gente falar e principalmente aí de proposta para o Alan. Então vamos lá, já vamos começar com o Neto aqui. Ele tá digerindo ainda essa vitória do Palmeiras, ele que antes, se não me falha a memória, falou que o Palmeiras não passava da LDU, depois devido ao resultado, tal, todo mundo desacreditando do Palmeiras e agora ele toma esse banho de água gelada. Vamos acompanhar o que o Neto tem a dizer a respeito dessa virada do Palmeiras, porque, cara, foi quinta-feira, já é domingo e é inesquecível, bicho. Palmeiras vai vir muito embalado para esse jogo, empolgado, né, contra o Juventude essa noite de domingo. E o Neto tá aí também dando os pitacos dele sobre esse jogo. Vamos ouvir. Quando ele fica de joelhos no meio do campo, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo da história do Palmeiras. Rapaz do céu, demorei um pouquinho pra digerir isso que o Palmeiras fez, que é uma coisa impressionante. A verdade pra mim, sinceramente, não é nem o Palmeiras, Tuta. Com todo respeito aí a todo mundo, é o Abel Ferreira. Aqueles que não acreditavam no Rafael Veiga, eu falo pra vocês que o Rafael Veiga pra mim é um dos melhores jogadores de futebol brasileiro nos últimos anos. Mas agora é fácil falar, né? O Abel Ferreira, ele nasceu para ser um dos maiores, o maior treinador da história do Palmeiras. Perguntar para mim se eu gosto dele, não suporto. Para mim, não gosto. Não sentaria na mesa para tomar um café, absolutamente nada. Agora, ele como treinador, não tem nenhum brasileiro, não tem Tele Santana, não tem Filipão, não tem Luxemburgo, não tem ninguém que chega perto do Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o maior treinador de futebol brasileiro dos últimos tempos. Não ganhou Copa do Mundo com o Brasil, os caras têm inveja porque ele é português. Eu não tenho inveja que ele é português. Muito pelo contrário, eu só acho que ele falta com respeito com os brasileiros. E com muita gente. Tanto é que toda hora dá letrinha pra torcida do Palmeiras, né? Em relação a não concordar com ele em determinadas coisas. Mas o cara é muito foda. Ele é o maior treinador. E quando ele fica de joelhos no meio do campo, ele, sem dúvida nenhuma, é o maior ídolo da história do Palmeiras. Doa quem doer. Eu ainda não digeri esses 4-0, que tá foda. Tá sofrendo, né, Neto? Principalmente com o teu time aí na Polícia Federal, né, sendo investigado e não tem resolução para o que acontece no Corinthians. Aí você vê o seu arquirrival, Palmeiras, fazendo um jogo espetacular desse contra a LDU na Libertadores. O nome disso é tradição, meu amigo Neto, coisa que o teu time não tem. E outra coisa, você tá muito certo quando você fala do Abel Ferreira, porque a gente falou, cara, não tem técnico que se compare ao Abel, não tem. Desculpa a galera do Fora Abel, desculpa aí o pessoal que pensa diferente, que gostaria de ver o Abel fora do Palmeiras, mas não tem, velho.
não tem técnico que se compara a ele. O cara já é ídolo do Palmeiras, melhor técnico que passou, né, em toda a história do Palmeiras, desde que foi fundado, é o melhor técnico que a gente viu passar por aqui, tá bom? O Neto tá aí digerindo ainda, né? Eu acho que ele tá de férias, sei lá o que ele tá fazendo. E falando aí sobre essa vitória do Palmeiras, quero saber o que vocês pensam da opinião do Neto aí, ele que não gosta do Abel também, acha ele mascarado e tudo mais. Quero saber o que vocês pensam. Posta aqui nos comentários. E é impossível esquecer, né, cara? Puta, eu queria reviver aquela noite. Vira e mexe, eu tô vendo aqui os gols do Palmeiras de novo, revendo narrações, porque, sinceramente, é uma coisa que vai ficar guardada no meu coração palmeirense e tenho certeza que no coração de vocês também. E vamos lá, ó, vamos falar desse jogaço de bola aí que vai ter pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras entra aí com uma pressãozinha, né, pra vencer esse jogo de logo mais, porque o Flamengo venceu e dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro, tá? Ó, Juventude e o nosso querido Palmeiras se enfrentam aí às 18h30 neste domingo, lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já está em reta final, né? O Juventude vem de uma derrota, é importante falar isso, né, para o Grêmio, e se vê cada vez mais distante da permanência na Série A. Provavelmente vai cair o Juventude. Das 30 rodadas já disputadas na competição, a equipe de Caxias Palestrino passou 22 rodadas na zona do rebaixamento e é a atual penúltima colocada com 26 pontos, a 6 de deixar o Z4. O time tenta fazer valer o fator local para pontuar contra o Palmeiras. Se não me falha a memória, os caras vêm. Aí, se eu tiver errado, vocês me corrigem aqui nos comentários. Juventude vem de 6 derrotas, cara, no Campeonato Brasileiro. 6 ou 5 derrotas. Vem com uma obrigação gigantesca contra o Palmeiras para poder pontuar e ainda, quem sabe, sonhar na Série A. Mas eu, sinceramente, não acredito que o Juventude consiga ficar na elite do futebol brasileiro no ano que vem, tá? Pelo que vem apresentando. Já o Palmeiras chega com uma confiança lá no alto e todo mundo sabe por quê. E também é muito compreensível essa confiança após quebrar a sequência de 3 jogos sem vencer com uma virada épica por 4-0 lá sobre a LDU. Já comentamos aqui várias vezes no canal e é inédita, né? Sempre relembrar isso, na semifinal da Libertadores. No Brasileiro, o Palmeiras abriu a rodada na liderança com 62 pontos e aí acabou perdendo, ficou em segundo colocado pela vitória do Flamengo ontem, com o seu José Boto protagonizando aí. É um falastrão, né, velho? É um falastrão. O Flamengo ganha, ele reclama de arbitragem. O Flamengo perde, ele reclama da arbitragem. O pior de tudo, ele não só reclama da arbitragem, o que é normal, né? Todo mundo reclama de arbitragem, mas insinuando coisas contra o Palmeiras. Eles falam que não vão ganhar no grito, que não sei o quê, mas todo jogo esses caras estão gritando, esbaforando aí tudo o que eles acham sobre a arbitragem. Eles querem que a arbitragem erre a favor deles, né? Se errar contra, aí eles vão encher o saco, mas se errar a favor deles, aí eles não vão falar absolutamente nada, né, seu José Boto? O senhor é um falastrão, o senhor é um fanfarrão, tá? Eu queria saber quem contratou o senhor aí para ser diretor do Flamengo aí. O cara tá de parabéns, viu? Porque se ele queria que você fizesse todo esse circo que você faz depois dos jogos, o cara tá de parabéns por ter contratado você. Mas é só um pequeno desabafo aqui para você, Palestrino. Vamos falar desse jogo aí, ó. Vai aparecer na sua tela a escalação do Juventude, que vai entrar aí com Jandrei no gol. O goleiro que falhou contra o Palmeiras aí, deu um gol pro Bruno Rodrigues naquele jogo atrasado. Igor Formiga, Luan Freitas, Rodrigo San e Marcelo Hermes. Kaique Peixoto e Esforza numa dúvida com o tal de Hudson. Enio, Rafael Bilu e Gilberto aí numa dúvida com o Nenê. O Nenê que eu acho que já tem 43 anos, tem que tirar o chapéu pra esse cara ainda que está jogando no futebol. E olha só, os caras vêm com muitos desfalques para enfrentar o Palmeiras, o que ajuda muito o Palmeiras, né? Ó, quem está fora desse jogo que veste a camisa do Juventude, que vai beneficiar, né, o Palmeiras. Jadson, Marcos Paulo e Gabriel Tagliari estão suspensos desse jogo. O jogador Mandaka está com uma lesão de grau 2 no adutor da coxa esquerda. O Lucas Fernandes e o Natan, período aí de transição para retornar aos gramados. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 desfalques para o Juventude neste jogo de logo mais contra o Palmeiras. A parada não vai ser fácil para os caras, mesmo eles jogando dentro da casa deles lá em Caxias do Sul. Já o Palmeiras, né, apesar da virada histórica aí pela semifinal da Libertadores, a tendência do professor Abel Ferreira é de mudar o time que foi a campo na quinta-feira passada, né? Uma vez que se tratava aí de uma escalação circunstancial, segundo o pessoal do Globo Esporte, pelas características necessárias
nesta última partida em específico, que o Palmeiras precisava fazer frente ao time da LDU, que precisava reverter o placar, né? E um nome que está muito forte para ser titular nesta noite contra o Juventude é o meia Alan, que jogou muito bem contra a LDU. Ele chegou a ser punido, vocês vão se lembrar, pelo STJD com uma suspensão a cumprir, mas está sob efeito suspensivo e tá tudo certo, tá? Porque se o Bruno Henrique pode estar sob efeito suspensivo e tá sendo aí o julgamento adiado várias vezes, né? Vocês sabem muito bem o que o Bruno Henrique fez e já está condenado e continua jogando. O Alan também não tem problema nenhum, o Alan está sob efeito suspensivo, porque sinceramente a gente não quer comparar, né, a acusação sobre o Alan e a acusação sobre o Bruno Henrique, que já foi condenado e continua jogando, e esse cara, esse tal desse José Boto, não fala nada sobre isso, mas reclamar dos outros times, reclamar de arbitragem, aí ele é bom, aí ele é leão para chegar na mídia e ficar reclamando, né? Voltando aqui, o Alan foi o melhor em campo no jogo contra a LDU, jogando pela ala direita, e nesse cenário, né, pode formar o meio de campo do Palmeiras junto com o Bruno Fux, aí numa dúvida com o Aníbal Moreno, né? Bruno Fux, quem sabe, jogando de volante. Andreas Pereira também e Maurício são cotados para serem titulares nesse jogo contra o Juventude. O Palmeiras vai voltar a ter um lateral direito com a volta do menino Kelvin e dessa vez 2 zagueiros, com o Bruno Fux de primeiro volante, como já falei para vocês. Então, uma prévia de escalação do jogo do Palmeiras para esse jogo de logo mais, segundo o pessoal do Globo Esporte. Tem aí Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, a dupla de zaga Murilo e Gomes e Piquerez do lado esquerdo do campo. Bruno Fux, numa dúvida com o Aníbal Moreno para ser esse volante do Palmeiras, Andreas Pereira e Maurício no meio de campo, o Alan jogando ali mais como um ala direito novamente, como ele foi muito bem no jogo contra a LDU, e a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque. Sem dúvida é um time muito bom e vai ter dificuldade o Juventude para vencer esse Palmeiras, viu? Vai ter que enfrentar o excelente elenco que a gente tem, o baita do técnico que a gente tem e principalmente essa empolgação que o Palmeiras vem após a virada contra a LDU na Libertadores, né? E os desfalques do Palmeiras todo mundo já sabe. Lucas Evangelista se tratando de uma lesão na coxa, tem o Paulinho aí se tratando da cirurgia na perna, pode voltar, existe a possibilidade dele estar na final no banco de reservas contra o Flamengo na Libertadores, mas é a possibilidade, tá, gente? Ninguém garante nada. Então, Lucas Evangelista e Paulinho são desfalques do Palmeiras para esta noite. E os pendurados, o Everton não joga, mas se tomasse o terceiro amarelo não estaria no próximo jogo. Murilo vai jogar, tá pendurado, se tomar amarelo não joga no próximo jogo. Aníbal Moreno tem uma dúvida aí com o Bruno Fux, se tomar amarelo também tá pendurado. Lucas Evangelista, porém, lesionado, não volta esse ano. Andreas Pereira pendurado, Facundo Torres pendurado e o Vitor Castanheira, auxiliar técnico do Abel Ferreira, todos já têm aí seus amarelinhos. Se tomar mais um, já está pendurado para o próximo jogo. Quero saber demais aí o que vocês pensam, lembrando que esse jogo é apenas do Premier ou pra galera aí dos IPTV da vida, mas se você paga o pay-per-view, você vai conseguir assistir esse jogo do Palmeiras às 18h30 hoje pela rodada do Brasileirão. Lembrando que o árbitro dessa partida é o irmão do Wilton Pereira Sampaio, o tal de Sávio. Vamos torcer para a arbitragem passar despercebida, né? Vamos torcer para isso. Eu não quero ganhar roubado, eu não quero ganhar com a mão grande, com a arbitragem favorecendo a gente, eu não quero isso. Eu quero que o árbitro passe desapercebido, porque qualquer coisinha esses caras vão gritar, o campeonato tá manchado, é o Palmeiras sendo favorecido pelo VAR, eu não quero saber dessa merda, hein? Então, por favor, senhor Sávio, vamos passar despercebido, vamos apitar o jogo como ele deve ser apitado segundo as regras do futebol, tá bom? Quero saber o que vocês pensam disso tudo. Meu palpite para esse jogo de logo mais, o Palmeiras vence esse jogo contra o Juventude por 2-0 sem muita dificuldade. Apesar de que o Juventude, sem muita dificuldade, eu acho que eu tô forçando a barra. O Juventude vai ter que tentar crescer para cima do Palmeiras, se é que eles querem ainda sonhar em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro ano que vem. Apesar de ser muito difícil, né? Pode ser que eles tentem complicar a vida do Palmeiras, mas não acho que terão êxito. Chuto 2-0 no placar a favor do Palmeiras, mais 3 pontos somados e a gente assumindo novamente a liderança do Campeonato Brasileiro. E vamos falar um pouquinho aqui de CBF, mais especificamente sobre mudanças no calendário devido à classificação dos 2 times brasileiros
para a final da Libertadores. A CBF, Palestrino, encaminhou mudanças nas datas dos jogos de Palmeiras e Flamengo no Brasileirão que antecedem a final da Conmebol Libertadores, para esse jogo que vai acontecer lá na 36ª rodada. Para quem não sabe, aqui de modo resumido, essa 36ª rodada, que é válida pela Série A do Campeonato Brasileiro, ainda não havia sido detalhada, mas estavam marcadas para o dia 29 e 30 de novembro. Se não me falha a memória, cai num sábado e num domingo. Contudo, ao que tudo indica, os jogos de Grêmio e Palmeiras, válido por essa rodada, e Atlético Mineiro e Flamengo devem acontecer na terça-feira. Deve ter uma antecipação para o dia 25 de novembro. Por quê? Essas alterações, elas são necessárias serem feitas pelo fato dos dois finalistas, tanto Flamengo quanto Palmeiras, e eles precisam se apresentar em Lima, no Peru, até as 23h59, horário de Brasília, do dia 26. Ou seja, o jogo seria na terça-feira e no dia 26, o Palmeiras e também o Flamengo devem comparecer a Lima, no Peru. Essa sede que vai trazer a final da Libertadores, tudo indica que vai ser lá no Peru, tá? Mesmo com todos os problemas que eles estão arrumando lá. Boa sorte para quem vai nesse jogo, porque eu sou louco para ir. Até falei com a minha esposa aqui, as passagens estão extremamente caras para o dia do jogo. Se você pedir para alguns dias antes, para pegar um hotelzinho por lá, também está aí na faixa dos 7, 8, 9 mil reais. Isso só falando de viagem, só por causa da final da Libertadores, para vocês terem uma ideia. Fora também os problemas de segurança pública que os caras estão enfrentando lá. Então, boa sorte aí, que o Papai do Céu abençoe todas as torcidas, né? Tanto o Flamengo também, não desejo mal pra torcida do Flamengo, não. E pra torcida do Palmeiras, hein, meu? Porque tudo indica que vai ser um clima, pode estar um clima muito hostil nessa final da Libertadores, não pelo jogo em si, mas pela situação de segurança pública que os caras estão passando lá, que está terrível. Tava vendo algumas matérias, parece que eles vão aumentar muito o efetivo policial para poder manter a segurança nesse jogo. O problema é que a população vai sofrer em outras regiões, né? Enfim, o clima é esse. Vai ter Libertadores lá no Peru, a situação do país não tá boa em relação à segurança pública. Desejo aí que o Papai do Céu abençoe todos que vão, né? Porque eu não tenho condição financeira de ir para lá, infelizmente, gostaria de estar nesse jogo. E também confesso para vocês que eu tenho um cagaço danado de ir para esse país aí, nessa situação que eles estão passando, tá? Então, Samir aqui, né, presidente da CBF, deve alterar as datas, tá? Isso é praticamente certo. Vamos aguardar aí as confirmações. O Palmeiras deve jogar nessa 36ª rodada na terça-feira e no outro dia já viajar, ou no mesmo dia, quem sabe, já viajar para Lima, no Peru, devido à final da Libertadores. E família palestrina, pra gente finalizar o vídeo de hoje, vocês duvidariam que ia ter olhares de outros clubes de fora do continente sul-americano atrás do Alan? Isso aí já era de praxe, tá? Essa informação era para eu ter trazido no vídeo de ontem, eu acabei esquecendo de colocar na pauta, mas eu tô trazendo agora porque, cara, é muito importante a gente compartilhar isso com a torcida do Palmeiras. Olha só, o André Hernan, o Bruno Andrade e o Felipe Silva, que são jornalistas lá do ESPN, divulgaram na última sexta-feira que o meio-campista aqui, o Alan, do Palmeiras, é alvo aí de clubes árabes e clubes europeus. Segundo os jornalistas, a cria da academia já recebeu propostas do Zenit da Rússia e do Neon SC da Arábia Saudita. Assim, ambos sinalizaram, né, valores na casa de 15 milhões de euros e mais 5 milhões de euros em bônus por metas, chegando a um total de 20 milhões de euros no agregado para tentar tirar o Alan do Palmeiras. Apesar dessas cifras oferecidas, o Verdão rejeitou a possibilidade de abrir conversas no momento e entende que o Meia pode garantir aí uma negociação mais lucrativa para o Palmeiras. Você não tenha dúvida disso, tá? Se não chegar proposta aí, pelo menos de 30, 35 milhões de euros pelo Alan, o Palmeiras não deve nem cogitar vender, porque o moleque joga muita bola mesmo e deixou isso muito claro nessa última quinta-feira. Dessa forma, Palestrino, a diretoria alviverde acredita que vai conseguir embolsar aí uma boa grana pelo Alan nessa próxima janela de transferências, que não é fora de cogitação uma negociação, até para o Palmeiras colocar uma grana em cofre para poder, quem sabe, trazer reforços pontuais para esse elenco caso precise. O Gerson tá aí, né? Especulações correndo à torta e direita a respeito do Gerson, né? Quem sabe o Gerson vem pro Palmeiras ano que vem, mas por enquanto ainda é só especulação. E em relação ao Alan, puta cara, eu repito o que eu falei aqui
no jogo de análise daquele jogo da Libertadores na sexta-feira, Palmeiras, segura esse menino aí. Segura esse menino pelo menos por mais um ano aí, porque esse menino tem tudo para brilhar com a camisa do Palmeiras, hein? Depois do que eu vi do jogo contra a LDU, ele tem muito potencial, a gente já sabia que ele era um bom jogador, mas eu consegui ainda me surpreender ainda mais pelo talento que ele mostrou nesse jogo. Quero destacar aqui pra gente finalizar, Palestrino, que a cria da academia também está na mira do Brighton da Inglaterra, segundo aí os jornalistas André Hernan, Bruno Andrade e Felipe Silva da ESPN. O Alan, que não costuma ser titular do Palmeiras, né, foi titular nesse último jogo da Libertadores, ele é observado, né, por esses clubes de fora e eles percebem que o menino ele não é muito usado, e por isso que eles já estão tentando tirar o Alan do Palmeiras. Ao todo ele tem 46 partidas, 2 gols e 5 assistências com a camisa palestrina. Então, devido a ele não ter um histórico de titularidade, só entrar no meio dos jogos, os europeus aí e os árabes, segundo os jornalistas aí do ESPN, entendem que pode ser uma possibilidade, um facilitador de conseguir tirar o Alan daqui. Mas depois do jogo contra a LDU, já falei na prévia para vocês aqui, o Globo Esporte já especulando que o Alan vai ser titular essa noite. Para mim, ele cavucou a vaga de titular dele, tá? Para mim, ele vai jogar, vai ser titular do Palmeiras até o final dessa temporada e eu acredito que vai entregar muito. Eu não fico surpreso com esses valores que apareceram nos bastidores, né? A gente até tinha comentado um tempo atrás sobre isso. Vai vir mais assédios dos europeus para tirar esse moleque daqui. Pode anotar. Eu espero que o Palmeiras faça jogo duro para manter o menino Alan, porque olha, ele é um garoto prodígio que nós achamos na base, não tem mídia, né? Ninguém falava dele. O moleque chegou quietinho, jogando o futebol dele, apresentando aí bons resultados, e agora que ele tá vindo a ser muito falado, né? E ser procurado por clubes europeus. Quero saber a opinião de vocês. Vocês venderiam o Alan por 20 milhões de euros? Vocês acham que tá certo o que o Palmeiras fez de ter recusado? E se chegar uma proposta de 30 a 35 milhões de euros? Que aí já estamos falando de um dinheiro astronômico, hein? 35 milhões de euros na cotação atual, eu acho que já dá aí quase 200 milhões de reais ou até mais. Por esses valores você venderia caso chegue aí alguma proposta nesse cacifo aí pro Palmeiras? Quero saber muita opinião de vocês. Usa aqui o espaço para comentários, tá? Para mim, o Palmeiras deve segurar o Alan aí pelo menos por mais um aninho, a não ser que chegue uma proposta aí daquelas astronômicas, né? Que aí não tem como segurar, a gente sabe muito bem. E dessa forma, Palestrina, eu vou terminando por aqui mais essa edição do nosso canal Notícias Meu Verdão. Agradecer demais aí a audiência de todos vocês, pedindo sempre que vocês se inscrevam no canal, caso você não esteja inscrito. Se você é novo por aqui, gostou do conteúdo, assistiu até agora, deixa seu like ajuda muito o nosso trabalho por aqui. Você que assiste pelo celular, não esquece de apertar o botãozinho do hypar. As línguas por aí dizem que ajuda o canal, então aperta aí o botão aí para ajudar o nosso trabalho por aqui, tá bom? Vou indo nessa, que o Papai do Céu dê um excelente domingo abençoado a todos vocês. Quem sabe com uma vitória avassaladora do Verdão, mais uma aí pelo Campeonato Brasileiro para assumir a liderança. Voltamos aqui no próximo vídeo quando aparecer notícias e avante palestra.